Deportação em massa, a volta do muro na fronteira e o fim de nascer cidadão aqui dos Estados Unidos. Essas são algumas das coisas que o velho novo presidente Donald Trump disse que tem como prioridade assim que voltar para a Casa Branca agora em janeiro. Sempre foi uma figura polêmica que fala demais. Então eu quero dividir aqui com vocês as principais coisas que eu estou focando, porque tem tanta coisa que ele fala que é preciso ter foco mesmo e escolher quais em específico que você vai prestar mais atenção. E a terceira é a mais importante pra mim, porque é bem pessoal mesmo. Mas vamos começar com as iniciativas de deportação em massa. O Trump anunciou que ele quer deportar milhões de imigrantes, indocumentados, fora de status, também conhecidos como ilegais. E pra fazer isso, ele possivelmente vai envolver a Guarda Nacional, pra ter, palavras dele, a maior deportação em massa do país. Apesar de não divulgar detalhes desse plano, acredito que evoluiu um pouco mais de só ter conceitos de um plano, como ele falou no debate meses atrás. Just a yes or no, you still do not have a plan. I have concepts of a plan. Os principais componentes do plano dele, que ele já vem falando sobre em entrevistas aqui e ali, são que vai ter um início imediato. O Trump prometeu que no primeiro dia do mandato dele, ele vai iniciar essa maior operação de deportação em massa. Sendo que a inauguração dele é agora no dia 20, então bora lá ver como é que vai ser o primeiro dia dele mesmo. Também temos a utilização de recursos militares, porque o plano dele inclui o uso das Forças Armadas aqui dos Estados Unidos para ajudar nessas deportações. Quando ele foi perguntado sobre a legalidade disso, ele mesmo falou que ele tem total intenção de ir até os limites legais para enfrentar e combater essa invasão que os Estados Unidos está sofrendo. E se ele quer utilizar as Forças Armadas para ajudar ele nesse plano, é importante ele usar esse linguajar e esses termos como invasão, demonstrar como o país está sofrendo e sendo prejudicado com isso, para justificar o uso militar. E para isso, vai precisar de dinheiro. Tom Homan foi escolhido como czar da fronteira pelo próprio Donald Trump. Então, esse cara estimou que vai precisar de 86 bilhões de dólares do Congresso para iniciar as deportações em massa, que é muito dinheiro. Os Estados Unidos está passando por um aumento absurdo de pessoas em situação de rua que precisam morar em abrigos e tá tendo superlotação nos abrigos, então ficam na rua mesmo. Como uma pessoa que mora aqui e sou cidadã desse país, eu prefiro que esse dinheiro fosse para cuidar disso, de dar mais auxílio ou apoio para as pessoas nessas condições. E se o governo quer limitar e não ajudar todo mundo que se encontra nessa situação, que eu acho um absurdo, pelo menos os veteranos, que tem muitos veteranos em situação de rua aqui nos Estados Unidos. Então, pelo menos usar esse dinheiro para ajudar essas pessoas. É o que eu iria preferir, do que usar tanto dinheiro assim para deportação em massa. Mas estou de olho para ver se vai ser esse valor mesmo, se o Congresso vai aprovar, né, esse valor total, e o que vão fazer com esse dinheiro se for aprovado, porque eles vão precisar apresentar todo um plano da utilização desses recursos, e normalmente é nessa apresentação que eles acabam incluindo dinheiro para um departamento aqui, para um país ali. Então é bom ficar de olho nisso. Mas independente do recurso financeiro, essa iniciativa vai ter uma consequência muito grande para famílias com status misto, ou o que é chamado aqui de Mixed Status Families. Numa entrevista, o Trump sugeriu que todo mundo pode ser meio que deportado junto. Então o plano dele para evitar separações de família é para todo mundo ser deportado junto. Mas como você não deporta quem é um cidadão, vai meio que como um incentivo para essas pessoas deixarem o país com suas famílias voluntariamente. The border czar Tom Homan said they can be deported together. Correct. Is that the plan? Well, that way you keep well, I don't want to be breaking up families, so the only way you don't break up the family is you keep them together and you have to send them all back. E isso, sabe, de uma pessoa que é cidadão do país sentir uma pressão do governo para sair do país, isso entra numa área bem complicada legalmente, porque quem é cidadão tem o direito de morar aqui no país e de ir e vir quando quiser. Então como que o governo vai tentar intimidar essas pessoas a se retirarem do país, que é deles também? Eu acho que qualquer coisa que o Trump for tentar para fazer
fazer essas deportações em massa, vai enfrentar desafios legais, tanto de grupos de defesa de imigrantes, tanto quanto de especialistas em direito constitucional, porque todos vão estar de olho para ver até onde a aplicação das leis de imigração pode ir sem violar direitos fundamentais da cidadania aqui dos Estados Unidos. E é também importante ficar de olho nisso, porque qualquer decisão que sair já cria precedentes importantes para imigrantes para o futuro. Outra coisa que eu vou estar de olho é a famosa retomada da construção do Muro da Fronteira dos Estados Unidos com o México. Eu sei que a ideia é reforçar as barreiras que já existem na fronteira e continuar com a construção que ele meio que abandonou, deixou de lado, como uma tentativa de combater a imigração, tanto ilegal das pessoas que querem atravessar a fronteira e entrar no país para viver, trabalhar e morar sem algum status, mas também combater imigração legal das pessoas que chegam até a fronteira e pedem asilo. E aí que começa um alerta de assunto polêmico, porque eu sei que muitas pessoas reclamam das pessoas que estão pedindo asilo. Falam que estão mentindo, que não tem motivo de verdade. Eu sei das reclamações. Porém, tendo dito isso, o direito de pedir asilo na fronteira dos Estados Unidos é garantido por leis internacionais, federais e princípios constitucionais também. Tudo começou com a Convenção dos Refugiados de 1951 e o Protocolo de 1967, que os Estados Unidos adotou e faz parte também. E com isso, os Estados Unidos se comprometeu de proteger pessoas que fogem de perseguição. Lembrando que a gente não tá aqui para ficar julgando o que é perseguição, o que não é. Isso é responsabilidade do governo determinar se a perseguição da pessoa é válida para ter asilo ou não. Mas a pessoa tem direito de pedir asilo. E nisso tudo inclui também um tipo de não devolução, que proíbe enviar refugiados ou as pessoas que vêm pedindo asilo de voltar para os seus países de origem, onde eles possam continuar sofrendo. Nos Estados Unidos, a lei de imigração e nacionalidade permite que qualquer pessoa, independente de como que essa pessoa entrou no país, solicite asilo ao provar um medo legítimo de perseguição. Esse sistema foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, que foi inspirado na necessidade de proteger refugiados, especialmente depois das falhas históricas em negar ajuda às vítimas do Holocausto, que os Estados Unidos participou em negar ajuda e mandar essas pessoas que chegaram até os Estados Unidos e estavam pedindo ajuda, mandaram eles de volta e, consequentemente, mandaram eles para a morte. Isso é um assunto para outro vídeo, mas é daí que vem a não devolução. E entenda, eu não estou aqui falando que o país precisa conceder asilo para todo mundo que está pedindo, mas se está na lei que o país precisa aceitar essas pessoas e essas pessoas podem viver aqui enquanto aguardam o processo da decisão do pedido de asilo, essa é a lei, gente. Os Estados Unidos se comprometeu com isso. Não gostou? Tem que mudar a lei. Mas meu problema vem de quando existe lei e o próprio país não respeita, aí é difícil exigir que outras pessoas respeitem também. Agora, o terceiro e o talvez que mais me interessa nisso tudo é o fim da cidadania por nascimento. O Trump fala que ele quer porque quer acabar com a cidadania automática para os bebês ou as crianças que nascem nos Estados Unidos ou em território dos Estados Unidos para pais indocumentados, fora de status ou ilegal. Logo no primeiro dia também, ele falou isso, que ele quer fazer isso no primeiro dia. E de novo, eu sei que tem muitas pessoas que reclamam disso. Inclusive pessoas que só têm filhos que são cidadão aqui do país, porque nasceram aqui, mas aquelas pessoas não eram legais ou não tinham papel naquela época. E hoje em dia essas mesmas pessoas estão a favor disso, porque é aquela coisa, né? Porque hoje em dia a imigração tá muito pior do que era naquela época. Mas é importante ter em mente que esse direito de que você, se você nasce em território dos Estados Unidos, você já automaticamente é cidadão do país, independente do status dos seus pais, é um direito dado pela Constituição do país. Então, de certa forma, isso é muito além de, é só uma lei. Isso tá meio que na Bíblia do país. A Constituição é algo de muita importância aqui nos Estados Unidos. E se o Trump quer mudar isso, não se, ele quer. O Trump quer mudar isso. Mas para isso, ele vai ter que mudar a Constituição. E mudar a Constituição não é algo fácil de fazer aqui nos Estados Unidos. No Brasil parece super fácil. Afinal, a Constituição brasileira tem 30 e poucos anos. E nesse tempo já tiveram 131 atualizações e mudanças. E vai ter mais. Enquanto a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 230 anos e tiveram
27 mudanças e atualizações nesse tempo. É bem complicado mudar alguma coisa nesse documento. Tem sempre toda uma cautela, todo um respeito quando vai tentar mudar alguma coisa na Constituição. É preciso vários processos e aprovações para fazer isso. Não é algo que você consegue mudar da noite pro dia. E isso é de propósito. A Constituição brasileira foi feita para ser mais maleável, com mais facilidade para ter adaptações, para ser um documento vivo, porque o foco pós-ditadura é mais na liberdade, em direitos humanos e um foco mais social. Enquanto a Constituição dos Estados Unidos veio depois da conquista da independência, com um foco mais em governar, enquanto limita o próprio governo, porque a grande coisa daqui é a liberdade. Então, de propósito, é um documento muito mais rígido e difícil de conseguir mudar. Então, o Trump já expressou o desejo de mudar isso, de assinar uma ordem executiva se precisa, mas para conseguir mudar isso de fato, precisa mudar a Constituição. Mesmo que ele consiga escrever uma ordem executiva e assina aquilo, vai ser derrubado pela corte, porque está lá explicitamente na Constituição dos Estados Unidos. E mudar a Constituição pode acontecer, tá, gente? Eu não tô aqui falando que é impossível, ele não vai conseguir. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. E é justamente por isso que me interessa muito esse assunto. E pra quem não sabe, é algo muito pessoal pra mim também, porque eu nasci aqui nos Estados Unidos. Meus pais vieram do Rio pra Connecticut, chegaram no final de agosto e eu acabei nascendo em dezembro. Por 4 meses, mais ou menos, eu não nasci em São João de Meriti. Mas os meus pais na época não tinham papel, eles não tinham documentação. Então isso é algo que hoje não iria me afetar, mesmo que o Trump queira colocar, tipo, uma data atrás, eu não acho que ele ia fazer isso já 30 anos atrás. Mas é algo que vai afetar milhões de pessoas se ele conseguir fazer isso. E são pessoas com uma vivência igual a minha, de crescer no meio dessas duas culturas, meio que consequência dos pais. Isso volta num tema que eu acabo sempre falando aqui no canal. Pra mim e pra essas milhões de crianças, o famoso crianças de terceira cultura que eu falo aqui, nunca somos vistos 100% de nenhum dos dois países. Você tá vendo o discurso do Trump agora? Quem nasce aqui nos Estados Unidos e os pais são ilegais, não deve ser considerado estadunidense ou americano pelas pessoas daqui. E para os brasileiros, o fato da gente nascer fora do Brasil, mesmo que a gente cresce nos dois países, mesmo que a gente já tenha o CPF desde que a gente nasceu, mesmo que a gente tenha isso tudo, não somos brasileiros porque não nascemos no Brasil. Mas isso de não se encaixar em nenhum país 100% é outro assunto para outro vídeo. Só que apesar de ser outro assunto, é relevante aqui também, porque o Trump falou do desejo dele de acabar com o DACA. Para quem não sabe, o DACA foi criado em 2012 pelo presidente Obama e oferece uma proteção temporária contra a deportação e também concede permissão de trabalho e as pessoas têm direitos a benefícios aqui do país para pessoas que vieram para os Estados Unidos ainda criança com os pais. Então, não nasceram aqui, mas vieram para cá ainda criança. Eles são conhecidos como os Dreamers e em setembro de 2017, o Trump já tinha anunciado planos para acabar com o DACA, para tu ver como que isso não é de hoje. No entanto, essa decisão dele enfrentou desafios legais, como sempre, e em junho de 2020, a Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou o fim do programa, falando que a tentativa do Trump na época foi arbitrária. De verdade, o juiz supremo lá, o Chief Justice John Roberts, disse: não cabe a nós decidir se o DACA ou sua revogação são políticas acertadas. A sensatez dessas decisões não é da nossa alçada. Aqui analisamos apenas se a administração cumpriu com os requisitos processuais previstos na lei, que exigem uma explicação fundamentada para sua ação. E essa explicação fundamentada é o que estava faltando pela parte da administração do Trump, ou dos advogados dele. Então, a Suprema Corte continuou com o programa. Mas o Trump deixou claro, sendo eleito novamente, ele tem planos de acabar com o DACA. Como muita coisa, ele não apresentou detalhes de como que ele vai fazer isso. Esse caso de 2017 ele fez com ordem executiva, mas já que ele tem experiência com isso, é provável que ele tenta fazer isso de novo, só que dessa vez, se for para a Suprema Corte ou qualquer outro desafio legal que enfrenta, ele tem como corrigir as falhas do primeiro processo. Então, meio que reforçar a base legal que ele precisa para acabar com esse programa. E aí, acabando com esse programa, esses Dreamers vão voltar a correr risco de ser deportados, se eles já não conseguiram uma forma de ter um status legal aqui. E tem mais de 500 mil de pessoas que são Dreamers aqui nos Estados Unidos. Hoje são adultos e
podem até já ter filhos que nasceram aqui nos Estados Unidos, que apesar deles não terem nascidos aqui, como eu falei, eles vieram como criança, como bebê talvez, foram alfabetizados em inglês, cresceram na cultura aqui dos Estados Unidos e que se acabar esse programa, correm um risco sério de deportação para voltar pro seu país, que é a famosa frase, né? Sendo que o único país que eles conhecem mesmo de verdade é esse daqui. É muito triste. Tem milhares de pessoas assim. Eu só tô falando dos Dreamers, mas tem muito mais que não se encaixaram nos Dreamers. Eu acho que a faixa etária era até os 7 anos. Mas e todo mundo que chegou com 8 anos, sabe? Aí já é velho demais. E as pessoas que vieram depois do DACA, que não conseguem se encaixar nesse programa mais. Então, realmente tem milhares de pessoas nessa condição, que talvez só sabem falar inglês, entendem talvez o seu idioma de origem, mas não sabem falar tão bem, e estão 100% na cultura aqui dos Estados Unidos. Mas, da mesma forma que o país não quer reconhecer pessoas que nascem para pais fora de status, não são aceitos como cidadão ou como estadunidense mesmo. E isso, de perder o idioma, acontece, gente. Vocês podem reclamar, podem falar que se vocês viessem com seus filhos, ou quando vocês vierem pra cá com seus filhos, vai ser diferente. E eu já vou falar mais sobre isso em um vídeo que vai sair em breve aqui no canal, então já se inscreve pra não perder. Só que muita gente esquece que isso é individual dos filhos também. Se os filhos se identificam muito mais com a cultura dos Estados Unidos, porque cresceram nas escolas aqui, só tem amigo daqui, preferem os esportes daqui, as músicas daqui, eles podem e têm o direito de não se identificar mais tanto com a cultura dos pais ou com a cultura do país em que nasceu. E isso é muito pessoal, isso é muito complicado. E eu sempre falo, é algo que muitos pais não pensam sobre quando decidem vir pra cá com a família toda. Mas então, essas são as principais coisas que eu vou estar de olho agora que o Trump oficialmente começou a presidência dele. É muito triste toda essa incerteza, essa desumanização de pessoas que de verdade, na grande maioria, só estão buscando o melhor para suas famílias. E que por mais que as pessoas ficam falando que imigrantes são responsáveis pelo aumento na criminalidade, principalmente em cidades grandes como Nova York, que eles adoram falar isso, é fake news, gente. Ah, o custo de vida tá muito caro porque são os imigrantes que estão vindo e aumentando o aluguel? Claro que não, gente. Mas eles precisam de alguém para apontar o dedo e culpar por isso tudo, né? Porque enquanto a gente, o povo aqui, a massa, tá apontando o dedo e brigando entre si, os verdadeiros culpados por isso tudo continuam lá em cima, lucrando, faturando e passando ileso de qualquer responsabilidade, terminando numa bad. Mas e vocês? O que vocês acham dessas mudanças? Ou desses propósitos do Trump? Deixem as suas opiniões sinceras aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Não esquece de curtir o vídeo, se você gostou mesmo, e se inscrever no canal para não perder o próximo. Muito obrigada, a gente se vê na próxima. Bye!